Arcanjo Anael. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que a paz e o amor estejam com vocês. Nós vamos, juntos, desenvolver o que significa morrer para o eu e nascer em Cristo, ou para Cristo. Vocês entram, neste dia, concretamente, na alvorada do último dia. O dia de que falo não é um dia, no sentido humano, mas um dia instalando-se em certo tempo, permitindo desvendar a totalidade da luz, e permitindo-lhes, se tal for a sua vibração, retornar à unidade. A última reversão ocorreu. Após a passagem do seu inverno, verão, no hemisfério sul, chegou o momento de renascer. Este renascimento, eu pedi para que fosse denominado morrer para o eu, e renascer para Cristo. Isso se expressa pela passagem da porta estreita, estabelecendo as novas fundações de vida, fundações novas da sua estrutura liberada, fundações novas para a nova terra ou para as suas novas moradas, segundo a sua dimensão e segundo a sua origem. A passagem da porta estreita realiza-se agora, e deve permitir-lhes manifestar e reencontrar Cristo. Existe, obviamente, certo número de marcadores que estão em relação e em ressonância direta com este mês que se abre diante de vocês. Alguns desses sinais lhes foram dados. Os vários sons são percebidos, ao redor da cabeça, nos ouvidos, as manifestações, cada vez mais importantes, vivenciadas nas suas coroas radiantes. Assim como as modificações da sua própria consciência e do seu humor. O período que se inicia, se tal for a sua aceitação, deve se refletir, para cada um de vocês, pela evolução concomitante de uma alegria interior e de uma paz interior, contrastando com a desordem aparente desse mundo, em diversas partes desse mundo. A hora chegou, de algum modo, de renascer a vocês mesmos, a sua dimensão de sementes de estrelas e de todos os seus constituintes. Isso vai se manifestar por percepções, cada vez mais potentes, ao nível dos seus corpos físicos, por modificações do seu humor, da sua consciência, andando junto com certo número de revelações interiores. A passagem da porta estreita acompanha-se, para alguns de vocês, de um olhar retroativo, sobre si mesmo, sobre o eu, e sobre os diferentes jogos, papéis e funções que vocês desempenham. Todos vocês estão, neste instante preciso, como nós já lhes dissemos, em bom e justo lugar. Que isso seja o país, a idade, a função e o estado vibratório no qual vocês se encontram. O processo em curso, ao nível da Terra, resulta diretamente da fusão dos éteres e da revelação da luz branca. Processo idêntico ao que ocorre em vocês. Fusão das lareiras, percepção de vibrações, aniquilando, de certa maneira, a consciência comum. Vocês estão em um estado onde vocês estão, pela manhã, no momento preciso em que vocês saem do sono, quando vocês acordam, ou então no momento do seu adormecer. A passagem, durante esse dia novo, vê o desaparecimento de certo número de elementos e o aparecimento de outros elementos. O que é levado a desaparecer é tudo o que é pesado, tudo que está pesando. E o que é levado a nascer é tudo o que é leve, tudo que vai contribuir para o estabelecimento da alegria da sua eternidade. Essa passagem da porta estreita não se faz em um instante, mas se acompanha, de algum modo, por mecanismos de vai e vem entre o antigo e o novo, entre o que deve morrer e o que deve nascer. E, portanto, para a maioria de vocês, sementes de estrelas, um mecanismo que vai permitir claramente identificar os momentos em que vocês estão no eu, e os momentos em que vocês estão no si e no Cristo. Pela qualidade das vibrações que os anima, pela qualidade e pela sua capacidade de consciência para estabelecer em si nesta paz e nesta alegria, resultará a instalação permanente da sua dimensão de Cristo, de Filho ardente do Sol. Para muitos de vocês, os últimos reajustes vão emergir em suas vidas, em suas compreensões, em suas últimas escolhas e decisões, sempre em relação com o apelo da luz vibral, que lhes permitirá estabelecer-se no seu coração. O que acontece atualmente são a agonia da consciência separada e o nascimento da consciência unificada.
Algumas estrelas lhes deram os elementos correspondendo às virtudes e às funções espirituais, que podem ser, para cada um de vocês, auxílios na instalação deste novo estado, desta nova consciência. Nós já abordamos, uns e outros, esta consciência nova que, por ora lhes foram entregues, para a maioria de vocês, apenas sob forma de fulgurâncias, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem. Êxtase, samadhi, alegria, paz. Vocês vão constatar, por si mesmos, que irá se tornar cada vez mais fácil viverem estes estados, mas que serão vivenciados também por retornos, às vezes desconfortáveis. Mas isso está inscrito nesta noção de porta estreita. Porque a escolha que vocês estão para fazer, deve ser feita com toda lucidez, com toda consciência. A porta do seu coração, mais do que nunca, depende apenas de vocês. Coexistem, em vocês, todos os elementos que lhes permitem, sobre o plano das vibrações, sobre o plano do conhecimento interior, ir onde vocês colocarão a sua consciência. Na realidade, o que lhes ditará a sua consciência? Nenhum outro além de vocês mesmos, nenhuma pessoa próxima, nenhum arcanjo, nenhum ancião, nenhum ser, aliás, pode interferir nessa passagem da porta estreita. Muito significativamente, cada um de vocês perceberá este apelo da luz vibral, em momentos que lhe são próprios. Além dos seus períodos de alinhamento, e além da densificação da luz vibral aparecendo a partir das 17 horas, vocês irão constatar, cada um, que é para vocês em outros aspectos. E que, por vezes, vocês poderão ser chamados pela luz, à noite, outros, ao acordar, outros, em momentos totalmente imprevistos, necessitando parar suas atividades, o tempo que a luz faça o que ela tem que fazer. Alguns de vocês irão estabelecer contatos privilegiados com os anjos do Senhor. De diferentes modos, aí também, porque como nós lhes dissemos, desde vários anos, as formas da ascensão são múltiplas. Elas não são as mesmas para cada semente de estrelas, em função do seu futuro, em função da sua vibração, em função do seu programa em meio à eternidade. Os mecanismos da ascensão, mesmo se eles empregarem as mesmas estruturas, para todo mundo, irão se manifestar, para cada um, de maneira diferente, correspondendo a cenários diferentes, indo da evacuação, à ascensão com o corpo, ou à ascensão sem o corpo, ou ainda ao transporte a outros espaços desta Terra. Tudo isso, é claro, não vai tomá-los de surpresa. Isso quer dizer que, em função do seu futuro, cada vez mais claramente, as informações irão lhes aparecer como uma evidência, seja em sonhos ou em estados de consciência particulares, quando dormindo, ou ainda durante os seus espaços de alinhamento. Tenham em mente que essas informações serão comunicadas pela sua própria consciência, pela sua própria supraconsciência, e que naquele momento, quaisquer que sejam os cenários vislumbrados, vocês permanecerão na alegria. Obviamente, isso não acontecerá em um instante. Porque é perfeitamente concebível que essa passagem de um estado a outro, do eu ao Cristo, corresponde, de algum modo, a uma forma de perda. E como toda perda, convém tomá-la. Esta perda não é triste em si, porque, lembrem-se de que isso são os seus reencontros. O que é triste, talvez, para alguns, é a impressão de não mais ter sempre a facilidade de se desvencilhar de certas ilusões e de certos jogos. Entretanto, lembrem-se de que a luz vibral os acompanha, de que os anjos do Senhor os acompanham, e que há uma capacidade crescente para encontrar um alívio na própria luz. Quanto mais vocês penetrarem os seus espaços internos de luz, mais isso será fácil, mais vocês compreenderão, e viverão serenamente, o que está a caminho. Nós lhes repetimos, ainda hoje, mesmo se nós lhes dermos o início deste mês, hoje, como o último dia, não procurem uma data precisa. Pois como nós lhes dissemos, tudo isso se desenrola agora. Esse agora, evidentemente, não acontece em um piscar de olhos do seu tempo, mas necessita de uma preparação, da Terra como dos seres humanos, que se faz, aí também, de maneira progressiva e irregular, que isso seja para aqueles dentre os seus irmãos e irmãs que ainda dormem, como para aqueles que estão totalmente despertos.
Retenham aí também que neste período, o mais importante é, e permanecerá, a capacidade vibratória da sua consciência, do seu corpo, que irá lhes permitir perceber, cada vez mais, a chegada da luz branca, a chegada do supramental, precedendo a chegada de Cristo. Apenas vocês sozinhos que podem se estabelecer na sua morada da paz eterna. Apenas vocês sozinhos que decidem como vocês têm de viver o que devem viver. Lembrem-se de que cada coisa, cada elemento, cada pessoa, está estritamente no seu lugar no desenrolar desse cenário da chegada do último dia. Não há então o que temer, exceto as suas próprias projeções no passado, os seus próprios apegos que, eu lembro a vocês, durante esta morte do eu e o nascimento de Cristo, representam uma total ilusão. Ilusão da qual convém se desvencilhar. A luz está aí para isso. Os seus espaços de alinhamento, as descidas da luz que lhes serão pessoais, estão aí também, para isso. A justa quantidade de luz vibral que vocês terão que viver nesses momentos, dar-lhes-á todas as possibilidades para viver essa passagem da porta estreita. Novamente, eu não quero dizer por aí que, durante este mês, acontecerá o fim desta dimensão, mas acontecerá realmente a preparação final, terminal, do que restará a realizar. Obviamente, alguns povos da Terra, em certos espaços e certos lugares, são chamados doravante a migrarem juntos, porque eles têm um destino comum. Tenham em mente que o que vem é uma liberação, quaisquer que sejam as circunstâncias. Que jamais, nunca mais, o ser humano será confinado contra a sua vontade e contra a sua consciência. Que, nunca mais, vocês conhecerão o isolamento, a separação, o sofrimento. Isso deveria ser suficiente, além da sua vivência, para estabilizar, em vocês, o que deve sê-lo. Vocês são convidados a passar um tempo com vocês. Quaisquer que sejam as suas ocupações, quaisquer que sejam as responsabilidades de vocês, será conveniente buscar o tempo necessário para manifestar a sua alegria, para estabelecer a sua paz, a fim de estar o mais próximo da facilidade dessa passagem. Lembrem-se de que a vibração, a luz, e de que aqueles que os acompanham, estão bem aí, ao redor de vocês. De que a separação entre as dimensões quase não existe mais. A luz é onipresente. Vocês perceberão cada vez mais as presenças, que isso seja nos seus céus, ou mesmo na sua dimensão, pela visão etérea. Por percepções da sua própria vibração interferindo com outras consciências, vocês irão constatar que vocês não estão mais sozinhos. Isso deveria também ser um encorajamento a fim de ir para a luz. Acabar com o eu é também aceitar olhar, com franqueza, com transparência, o que vocês são. Não há qualquer vergonha, qualquer culpabilidade, qualquer julgamento a fazer sobre si mesmo. Vocês têm apenas que olhar, franca e honestamente. Tentem, enquanto se puder fazer, estar mais nos instantes que vocês vivem. Vários meios foram dados a vocês, através dos cristais, através de técnicas respiratórias, através do yoga, dado por um amigo, permitindo-lhes, durante este período, encontrar tudo o que é necessário para o estabelecimento da sua paz, para o estabelecimento da sua alegria. Nota: ver protocolos. Lembrem-se de que nada desse mundo pode opor-se à luz. Há apenas partes de vocês, fragmentos de vocês que não estão ainda iluminados, que podem ainda levá-los e arrastá-los para longe da luz. Mas isso não irá durar. Não deem valor aos humores opostos à luz, não deem valor ao que pode representar resistências, ligações, apegos. Porque, em última análise, vocês irão se aperceber, assim que vocês tiverem atravessado a passagem, mesmo mantendo esse corpo, da verdade de todos os ensinamentos e de todas as testemunhas daqueles que descobriram a unidade. O irmão K lhes deu, há algumas semanas, elementos de referência importantes com relação a este período que se abre a vocês. Busquem, em tudo o que lhes foi dado, o que pode lhes parecer facilitador, o que contribui para estabelecerem-se, um pouco mais, na alegria, na paz.
Porque se lembrem de que é estando na alegria e na paz que vocês poderão se ajudar a si mesmos, e ajudar pela irradiação, e servir pela irradiação, o conjunto da Terra, o conjunto dos seus irmãos e das suas irmãs que não conhecem, no momento, nada da luz. Vocês são ainda muito numerosos, sobre esta terra, a dormir, a não estar informado dos eventos que se desenrolam em seus céus e sobre a terra, tanto que esses não estão em contato diretamente com vocês. Lembrem-se de que o que vem é antes de tudo revelação. Mesmo se várias traduções transformaram esta palavra Apocalipse em algo terrível, ele não é. Somente o olhar separado, somente a ilusão do eu, tenderia a crer nisso, mas não para aquele que nasceu em Cristo. Encontrem então esses momentos para vocês, para facilitar essa passagem. Para viver realmente o que vocês vieram viver, neste instante sobre esta terra. Vocês não estão aí por acaso, mesmo em meio à falsificação. Vocês estão exatamente no justo lugar, e no bom local, em vocês, como no exterior. Não se esqueçam, tampouco, nos momentos que poderiam lhes parecer mais difíceis, de que a luz está na mão. De que vocês têm a possibilidade de se alimentarem de luz, e de se beneficiarem ao nível dos efeitos sobre a sua consciência, sobre os medos, ou sobre o que é mesmo contrário à luz. Não alimentem de modo algum o medo. Não alimentem de modo algum qualquer coisa que seja contrária à sua alegria e à sua paz. A paz vai então se tornar cada vez mais acessível, cada vez mais perceptível, e é em meio mesmo a essas idas e vindas entre a supraconsciência e a consciência comum que vocês irão constatar, vocês mesmos, a realidade e a verdade desta supraconsciência. Sendo guiados pelas vibrações, se elas estiverem presentes, ao nível da sua cabeça ou do seu coração, isso irá se tornar tão mais fácil que a sobretaxa das percepções vibratórias acompanhar-se-á de uma entrada na paz, para aqueles que a vivenciaram ainda, e na alegria. Lembrem-se de que existem, no interior de vocês mesmos, no seu coração e nesta vibração, todos os elementos necessários à sua transformação. É tempo também, agora, realmente, de aumentar a luz. De irradiar, mas também, para aqueles dos seus irmãos e irmãs que estarão em estupefação com relação ao que vai acontecer, tentar, mesmo com palavras, uma sugestão do que é a luz e a unidade porque eles estarão, naquele momento, muito mais inclinados a escutá-los, e talvez, a iniciar o caminho, eles também. Não intimidem, não forcem ninguém, sejam benevolentes, sejam amorosos, sejam justos. Todos os recursos estão doravante com vocês. Como lhes disse um amigo, a totalidade dos ensinamentos que devia ser transmitido, desde as núpcias celestes, o foi. Tudo que era necessário para discernir, compreender e integrar, foi-lhes dado. Resta apenas, agora, como lhes disse Maria e como lhes disse o Arcanjo Miguel, demarcar o seu caminho pelas nossas intervenções, permitindo talvez ajustá-los para mais próximo do que vocês são, e do que vocês têm para viver. Lembrem-se de que vocês têm, agora, todas as possibilidades para a aglutinação da luz, para viver a alegria, para viver a paz e para viver o retorno de Cristo. Neste estado de vibração, nada a temer. Há apenas que ser, como nós lhes dissemos, quis deixar trabalhar a luz em vocês. Lembrem-se, a cada minuto de sua vida, da importância e da preeminência da luz vibral, na sua capacidade para passar na supraconsciência. Elementos ser-lhes-ão comunicados a partir da chegada de Metatron, que vem agora dissolver as formas da Terra, de acordo com o apelo da Terra e com seu apelo. O Cristo disse, em sua vida, tenham-se prontos, porque ninguém conhece a hora e o dia. Esta frase se aplica agora. Muito precisamente. Não se deixem desviar, seja pelo que for, da sua unidade, da sua humildade, da sua simplicidade. Estejam mais frequentemente no aqui e agora. Assim que vocês sentirem que vocês estão se dirigindo para o passado, para os apegos, recoloquem-se vocês mesmos no aqui e agora. Ajudem-se pela respiração, pelos cristais, por gestos. Vocês têm total liberdade para permanecer aí onde vocês desejarem, no nível da sua consciência. Estejam atentos aos sinais.
Estejam atentos aos impulsos que lhes serão comunicados pela sua alma, ou de maneira exterior, pelos anjos do Senhor ou por algumas presenças, que estarão aí para guiar os seus passos, a sua direção, sobre esta terra. Não resistam aos seus impulsos, porque eles irão refletir, de maneira correta, o que vocês têm para ser, e o que fazer para o ser. Lembrem-se também da capacidade que vocês têm para perceber a escolha certa, pela vibração do coração, ou mesmo pela vibração, agora, da coroa da cabeça em meio à coroa, ao redor do seu ponto er. O que vocês pensam reforça a vibração, ou os afasta da vibração. A resposta correta, é claro, é aquela que amplifica a sua vibração. A lógica, a razão, não lhe será de qualquer ajuda, neste período. Somente a vibração da luz será o seu farol. Vocês irão perceber, cada vez mais, agora, o efeito das vibrações e da luz, em vocês. Pela modificação, como eu dizia, da sua consciência. Por uma capacidade, nova e mais forte, para distanciarem-se vocês mesmos desse eu-jogo. Isso é perfeitamente normal. Não há qualquer razão para chamar isso de indiferença ou de desprezo, mas, bem mais, o que decidiu o seu espírito, para o trecho do caminho que resta a cumprir sobre esta terra. A hora chegou do seu despertar, de se lembrarem da sua herança, totalmente. O conjunto das sementes de estrelas está sobre esse mundo, mas não é desse mundo. Alguns de vocês vão começar a viver estados, chamados de dissolução, onde o eu não existe mais, onde apenas a luz existe, e constitui o que vocês são. Todo o sentido da sua própria identidade será levado a desaparecer, na consciência, inicialmente, antes que isso seja efetivo, na matéria. Não mantenha qualquer inquietação no seu ambiente o mais próximo porque tudo é previsto, para cada um. Vocês são, juntos, consciências, em um corpo humano, mais de 7 bilhões sobre esta Terra. Nós somos, se considerarmos o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, muito mais numerosos do que vocês, agora. Então, cada coisa está no seu devido lugar. Cada ser está no seu devido lugar. Eis os elementos que o conclave arcangélico me encarregou de transmitir-lhes. Além desta intervenção formal, no meu papel de intermediário, e somente em relação aos elementos que eu acabo de lhes dar, se existirem vocês perguntas, então eu os escuto, e ali responderei se isso couber no contexto da minha função dessa noite. Pergunta. Sobre os 7 bilhões de habitantes deste planeta, quantos terão uma ideia precisa do que vai acontecer? Um número muito pequeno. Mas finalmente, isso não tem qualquer espécie de importância porque a hora da liberação chegou. Mesmo aqueles que não compreenderem, irão se apreender, a um dado momento ou outro, do que está prestes a acontecer. Não importa se isso não acontecer na personalidade, mas isso acontecerá, necessariamente, na alma e no espírito. Assim, lembrem-se do que eu disse. Nas circunstâncias as mais dolorosas, para a vida mecânica humana, em meio ao eu, quando as circunstâncias se tornarem particulares, naquele momento, o ser humano redescobrirá a sua humanidade. Nós contamos, é claro, com isso, antes de tudo, para que os seus irmãos e as suas irmãs ainda adormecidos despertem, em meio mesmo à personalidade deles. Pergunta. A passagem pela porta estreita vai se prolongar além do mês de maio? Não. Ela vai estar totalmente concluída até o final do seu mês de maio. O que vai se instalar depois será de outra ordem. Pergunta. O que acontece se essa passagem não puder ser realizada no mês de maio? Ela refere-se ao conjunto da humanidade e ela será realizada no final de maio. O que se abre depois é outro período. A finalidade desta terra, nós jamais escondemos. Desde a intervenção de Seret, há vários anos, como de Raul Mikhael, nota, O.M. Ivanov, como as nós, arcanjos, vocês foram informados desta finalidade. Quaisquer que sejam as suas perguntas, sobretudo com relação a esta última questão, eu lhes recordo em todo caso, e vocês tiveram várias testemunhas entre os anciãos sobre isso.
Quando vocês realizam o si, quando vocês saem da ilusão, vocês sabem muito bem que a ilusão não existe. Que esse mundo mesmo é uma projeção, na sua totalidade, fora do que vocês são. Não há então mais, para aquele que realiza o si, qualquer questão, qualquer pergunta. Porque, a partir do momento em que vocês estiverem imersos na presença que existe, no si, aconteça o que acontecer nesse mundo, vocês não são mais desse mundo. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amadas sementes de estrelas, bem-amados filhos da lei de um, a gratidão do conclave os acompanhe. Eu terminarei por essas palavras. Ousem ser o que vocês são, os filhos do um, ilimitados e eternos. Bem além desta forma, bem além da aparência do eu, vocês são os que existem, os filhos ardentes do sol. O conclave, por meu intermédio, saúda vocês. E vários de nós lhes dizemos até muito em breve. Que o amor seja a sua morada. Até logo.